bem. Então, o assunto de hoje, né? Bom dia a todos. A gente vai falar com vocês sobre sistema cardiovascular, né? Normalmente a gente acaba usando o termo sistema circulatório. Existe diferença? Existe, né? Anatomicamente e fisiologicamente. O sistema circulatório ele é mais amplo, ele envolve o cardiovascular e especialmente o sistema imunológico faz parte também do sistema circulatório. Nós vamos falar com vocês hoje especialmente do cardiovascular. O cardiovascular ele é composto de 3 elementos distintos. O sangue, que é na verdade um tipo de tecido, né, ele faz parte do tecido conjuntivo hematopoético, que é o tecido que nós encontramos principalmente dentro dos ossos. Então, quando falamos lá desse sistema músculo-esquelético, vimos que dentro dos ossos existe uma região especial, cheia de buraquinhos, né? Que nós chamamos de medula óssea vermelha. E a medula óssea vermelha é basicamente o local onde será produzido todo o nosso sangue, que é parte do tecido conjuntivo hematopoético ou hemocitopoético. No cardiovascular, nós temos os vasos sanguíneos e temos o coração, que são os elementos que vão constituir, portanto, a estrutura geral do nosso sistema cardiovascular, os elementos que constituem o sistema cardiovascular. O nosso sangue, como eu falei a vocês, ele faz parte de um tecido, que é o chamado tecido hematopoético ou tecido hemocitopoético. É um outro nome que nós damos para o local onde todo o nosso sangue será produzido, todo. Seja o plasma sanguíneo, a parte líquida, e os elementos figurados, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, que são os elementos que vão constituir a estrutura de todo o nosso sangue de um modo geral. Cerca de 8% do peso aproximadamente do nosso corpo é constituído pelo nosso sangue, né? Então ele é um elemento bastante importante na estrutura geral do nosso corpo. Cerca de 2 milhões de células são produzidas, prestem atenção e não se assustem, 2 milhões de células por segundo, aproximadamente, são produzidas pelo nosso sistema hematopoético, pela nossa medula óssea. Então, ela está incessantemente num ritmo impressionantemente acelerado de produção de células do nosso sangue. As hemácias, os leucócitos e também plaquetas acabam sendo produzidas numa quantidade impressionante, sem contar o restante das outras células do nosso corpo que estão em produção, que estão em atividade. É por isso, claro, que nós temos que ter todos os dias uma boa alimentação. Os nossos hormônios, como nós vimos na aula da semana passada, precisam estar em ordem. E o principal hormônio que vai atuar na produção de células do sangue é a chamada eritropoetina. O hormônio que nós vimos na semana passada, ele é um hormônio produzido pelos nossos rins. Os rins produzem a eritropoetina, também chamada simplesmente de EPO, a EPO. A eritropoetina, ela é usada como DOP, né? Nós vimos também na semana passada, para acelerar a produção de células do sangue. Para qual objetivo? Muitos atletas, especialmente corredores, maratonistas, ciclistas, acabam usando a EPO porque aumenta a quantidade de células do sangue e eles acabam tendo um melhor desempenho nas suas atividades, né? Então, é um hormônio que às vezes é usado dessa forma. Mas ele é um hormônio naturalmente produzido pelo nosso corpo. Mas não basta só o hormônio. Para que as células do sangue sejam produzidas adequadamente, nós precisamos de ferro. Todo mundo já ouviu a história de quando falta ferro no corpo, nós temos um tipo de anemia, que é um dos mais comuns. A anemia
ferropriva, anemia ferropriva, que é a anemia por deficiência de ferro no sangue. E o ferro, ele está ligado especialmente à formação da hemoglobina. Mas a falta de vitamina B12 também é muito importante. A vitamina B12, ela atua especialmente na maturação dos glóbulos vermelhos e na organização de, antes dos glóbulos vermelhos serem formados, existem os chamados eritroblastos, que são células da medula óssea, e a vitamina B12 atua na formação do DNA, da estrutura celular. Então, a falta de vitamina B12 não faz com que também os eritroblastos sejam formados e amadurecidos, o que leva também a um quadro de anemia, chamado de anemia megaloblástica. Essa anemia megaloblástica, ela é uma anemia que leva à diminuição de glóbulos vermelhos pela consequência da vitamina B12. Então, existe a anemia ferropriva, que é a mais comum, e a anemia perniciosa ou anemia megaloblástica, que pode ter outras consequências, mas a mais comum é a falta também de vitamina B12 no nosso corpo. Então, o nosso sangue, ele vai ser constituído basicamente por dois elementos, que é o plasma e as células do sangue, que se originam basicamente todas aqui, ó, das células da nossa medula óssea, que chamamos de totipotente, é como se fosse uma célula tronco. Lá no sangue, na medula, células tronco da medula óssea. Elas têm o tecido mieloide e o tecido linfóide. O tecido linfóide é o que vai formar os linfócitos T e linfócitos B, que fazem parte do sistema imunológico. Uma outra linhagem de células do mieloide vai formar hemácias, vai formar monócitos, que vão se transformar em macrófagos, ou em osteoclastos, lá no osso, que são células que tiram o osso velho e recompõem o osso novo, osteoblasto e osteoclasto. Falamos muito delas, tanto no tecido ósseo, quanto na aula de hormônios também. Os monócitos, eles podem formar as células de Kupfer no nosso sangue, nos nossos rins, desculpem, os macrófagos nos tecidos conjuntivos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastócitos, todas as células do sistema imunológico. E os megacariócitos, que vão originar as plaquetas. Isso tudo na nossa formação do nosso sangue. Então, são as células que são originadas da nossa medula óssea. As micróglias aqui embaixo no tecido nervoso. Também falamos delas quando conversamos lá sobre tecido nervoso. Falamos que o tecido nervoso, ele tem os principais células que são os neurônios, mas também as células da glia, que são as células da micróglia, né, que fazem parte, os astrócitos e os oligodendrócitos, que são 3 grupos de células que estão no nosso sistema nervoso, atuando na manutenção e na estabilidade. E as células da micróglia, elas são células de defesa, especificamente do sistema nervoso, mas são originadas a partir da medula óssea. Por isso existem doenças, né, como são os cânceres, as leucemias mielocíticas, que estão ligadas a um problema do tecido mieloide, ou os chamados linfomas. Os linfomas, linfoma de Hodgkin, por exemplo, né? Linfoma de Burkitt, são cânceres do tecido da medula óssea ligadas ao tecido linfóide, né? São, portanto, doenças específicas do nosso sistema cardiovascular, ou nesse caso, especificamente do sistema circulatório. O nosso sangue, que é de quem nós estamos falando, ele tem por funções básicas transporte de nutrientes, transporte de oxigênio, transporte de hormônios. Ele tem a função de defesa, pois é no nosso sangue
que nós temos as células de defesa e não só as células de defesa. Nós temos também as proteínas de defesa, que são os anticorpos, né, que são proteínas de defesa do nosso organismo. O sangue ajuda na termorregulação, circulando mais rápido, circulando mais devagar. Então, o mecanismo de circulação do nosso sangue, ele também age ajudando a manutenção da temperatura do nosso corpo. Quando estamos com calor, nós ficamos com a pele mais vermelha, né? Temos uma vasodilatação periférica. Isso ajuda na troca de calor com o ambiente e assim a gente consegue regular melhor o nosso sistema circulatório com esse mecanismo de termorregulação. O sangue ajuda também no equilíbrio osmótico do nosso corpo também. Olá, bom dia, Samuel, seja bem-vindo aí também. Esse mecanismo de equilíbrio osmótico, né, nós conversamos um pouco também na aula de hormônios, quando vimos especialmente a questão da nossa pressão arterial. O sangue ficar mais viscoso, ficar mais fluido. Isso são vários mecanismos que atuam na regulação da nossa pressão arterial e também é uma das funções do nosso sistema circulatório, do nosso cardiovascular, especialmente do nosso sangue. Esse mecanismo de regular esse equilíbrio osmótico. Então, são essas as principais funções estabelecidas pelo nosso sistema cardiovascular ou especificamente pelo nosso sangue aqui, né? O nosso sangue, de um modo geral, ele é formado de duas porções. Então, nós temos a parte líquida do nosso sangue, que é formado pelo plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo, ele constitui mais ou menos 55% do volume total do nosso sangue, é formado de água, sais minerais, íons, proteínas diversas. A albumina é uma das mais importantes presentes aqui. As globulinas, que são anticorpos, fibrinogênio, que é uma proteína que age na coagulação do sangue, e grande quantidade de água. Então, esse é o plasma sanguíneo, geralmente de coloração mais amarelada mesmo, a estrutura do nosso plasma. Os outros 45% constituem os chamados elementos figurados do nosso sangue, que são os glóbulos brancos, aqui em cima, uma porção em torno de 5%, nem isso, uma pequena quantidade de plaquetas, em torno de 2 a 3%, e 40% aproximadamente do nosso sangue formado pelas hemácias, ou também chamadas de eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, né? Esse é o nome que nós damos aos elementos figurados do nosso sangue, a parte vermelha. Hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos. São discos bicôncavos, elas têm duas concavidades, a estrutura basicamente das nossas hemácias, são disquinhos aqui, ó, bicôncavos, tá? Por que essa biconcavidade das nossas hemácias? Isso ajuda nas trocas gasosas. Então, essa biconcavidade aumenta a área de superfície. Como aumenta a área de superfície, melhora o mecanismo de trocas gasosas. São anucleadas especificamente nos mamíferos. Hemácia de peixe, hemácia de répteis, elas têm núcleo. As hemácias dos mamíferos perderam o núcleo ao longo da evolução com o objetivo de armazenar mais espaço dentro da hemácia. Então, não tem núcleo, não tem complexo de Golgi, não tem retículo endoplasmático, que seriam as organelas celulares, armazenando, tendo mais espaço para a sua principal função, que é o armazenamento da hemoglobina, e assim ocorrer um melhor mecanismo de transporte de gases, que é basicamente a função das hemácias. Transportar gases, oxigênio e gás carbônico, a principal função. 4,5 a 5,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico. Vejam,
em cada milímetro cúbico de sangue. Eu estou falando de uma gota de sangue. Em cada gota de sangue, nós temos cerca de 5 milhões de hemácias por gota de sangue. Por isso, quando eu falei no começo da aula, e a gente fica até espantado, mas são cerca de 2 milhões de hemácias produzidas por segundo, na medula óssea. São mais de 100 milhões de hemácias perdidas por dia. Por dia, nós perdemos cerca de 100 milhões de hemácias diariamente, que são metabolizadas pelo nosso fígado, especialmente, metaboliza as nossas hemácias, e o principal hormônio responsável pela produção das hemácias, que nós falamos lá na aula de endócrino, a eritropoetina. A eritropoetina produzida nos rins, que chamamos mais vulgarmente de EPO, a esse hormônio que atua lá. Não é o único. O GH atua, os fatores de crescimento, hormônios produzidos inclusive pelo tecido adiposo, ajudam também na produção das nossas hemácias. E o número de hemácias, ela varia no nosso corpo de acordo com algumas características. Altitude mais elevada ou altitude mais baixa. As anemias, como nós comentamos no começo da aula, que é a diminuição do número de hemácias. As anemias podem ser por diminuição pela falta de ferro, anemia ferropriva, por falta de vitamina B12, por falta de ácido fólico, que são elementos que agem também na produção das nossas hemácias, ou por perda de sangue. Mulheres, no período menstrual, muitas vezes acabam ficando anêmicas, né? Por isso ficam mais fracas, sentem mais fraqueza no aspecto geral do dia a dia, devido à perda de quantidade significativa de sangue, devido exatamente a esse fator que vem a ocorrer relacionado ao seu organismo. E existem as anemias genéticas, né? Como, por exemplo, a anemia falciforme, que é um quadro, portanto, especial do organismo, né? Não é o caso da gente entrar nisso, mas são questões genéticas que levam também à diminuição, principalmente, do teor de hemoglobina. Quando vamos para uma altitude mais elevada, existe uma tendência de um aumento do número de hemácias, para compensar a menor quantidade de oxigênio que existe no ar atmosférico. Então, o ar é mais rarefeito nas altitudes, o corpo compensa aumentando o número de hemácias. Atletas também apresentam um número de hemácias maior no seu corpo, por ser uma característica da atividade física. Isso normalmente é controlado pela eritropoetina. Mulheres grávidas também aumentam o número de hemácias devido a algumas características fisiológicas do seu corpo de um modo geral. Nesse esqueminha que eu coloquei aqui, ó, o sangue de uma pessoa foi submetido à variação do pH. Então, o pH vai sendo alterado ao longo do sangue, em 3 momentos distintos. O gráfico abaixo representa a média de percentual de saturação de oxigênio. Então, aqui embaixo a gente tem a saturação do oxigênio, né? E o percentual de saturação da hemoglobina, em função da pressão do oxigênio durante 3 momentos distintos. Então, aqui nesse momento, entre 40 e 60 em relação milímetros de Hg, com relação à pressão do oxigênio, e a um pH de 7,4, nós temos a melhor capacidade de saturação da hemoglobina no nosso corpo. Então, nós podemos mudar o teor de oxigênio presente no sangue? Sim, podemos. É bem discreta, mas vejam que existe uma mudança percentual. A média do nosso corpo, do nosso sangue, está em torno de 1,2. Vejam que num determinado momento nós temos um incremento na quantidade de oxigênio no corpo. Em seguida, nós temos uma estabilização. Com o sangue apresentando uma maior quantidade de oxigênio dissolvido, ele pode também fazer uma entrega melhor desse oxigênio para o nosso corpo. Então, quando a gente faz uma respiração mais acelerada, bástrica, por exemplo, nós aumentamos sutilmente a quantidade de oxigênio numa pressão de oxigênio especial. Então, eu aumento a pressão de oxigênio,
A nossa média está aqui em torno de 40, 50. E quando eu aumento a pressão e eu aumento, ou melhor, eu trago um pH mais básico, porque quando eu faço uma hiperventilação, eu jogo gás carbônico fora, principalmente. E quando eu jogo o gás carbônico fora, voltando lá na nossa primeira aula, quando eu falei um pouco de Bástrica, quando eu jogo o gás carbônico fora, o meu pH do sangue ele fica um pouquinho mais alcalino. E esse processo de alcalinização melhora esse mecanismo de disponibilidade de oxigênio nas hemácias e, obviamente, para os tecidos de um modo geral, inclusive para o tecido cerebral. Por isso, às vezes, a gente tem um pouquinho de uma relação de melhor euforia, um estado de mais bem-estar. Aumentam os batimentos cardíacos também nesse momento. Aumenta um pouco a pressão arterial. Só que esse mecanismo que leva a essa variação do pH, ele provoca uma diminuição na atividade das enzimas respiratórias. E a energia do meu corpo, em algum momento muito rápido, em 1 ou 2 segundos, ela pode diminuir, o que pode me dar uma sensação de desmaio, uma sensação de tontura, devido especialmente a uma menor atividade enzimática no corpo em determinados momentos. Então, esse mecanismo da mudança de concentração do pH do sangue em relação à variação dos teores de oxigênio no corpo, isso provoca uma mudança nos mecanismos circulatórios. Isso também leva a uma liberação de maior quantidade de cálcio no sistema nervoso central, porque existe um aumento da pressão arterial. Não sei se vocês estão me acompanhando aí. A gente viu isso nas aulas anteriores lá de cardiovascular, de respiratório e de músculo esquelético em especial. Quando o cálcio é liberado, o cálcio promove uma contração muscular. Nesse caso, especialmente, nas artérias do sistema nervoso. Então, as artérias grandes do sistema nervoso contraem um pouco, impedindo que mude a quantidade de sangue no sistema nervoso central. Então, a quantidade, o volume de sangue natural do sistema nervoso central praticamente não muda. Então, a gente tem um incremento sutil da quantidade de oxigênio, mas não do volume de sangue no sistema nervoso central. Por isso, a gente já conversou. As invertidas, elas não aumentam a quantidade de sangue na cabeça. Muito se fala disso. Vamos ficar numa invertida porque ela vai aumentar o volume de sangue, vamos levar mais sangue para o cérebro. Isso não é verdade. A gente pode melhorar uma pequena quantidade de oxigênio disponível no corpo como um todo e no sistema nervoso central, porque varia especialmente o pH. Vejam que o pH, nesse momento aqui, ó, ele é muito significativo. Quando nós falamos da saturação de oxigênio pela hemoglobina, é bem significativo. Depois ela vai se estabilizando. Mas não aumenta a quantidade de sangue, volume do sangue, no sistema nervoso central, nas invertidas, não vai acontecer. As invertidas têm outro papel muito importante no sistema circulatório. Melhorar o fluxo de sangue das pernas, por exemplo, levando mais sangue para o coração, facilitando o fluxo de sangue, diminuindo o inchaço das pernas, né? Mas não que ela aumente o volume de sangue, como muitas vezes se fala eventualmente por aí. As nossas hemácias, elas estão ligadas ao transporte do oxigênio na forma de oxihemoglobina e no transporte de gás carbônico, a carbohemoglobina. Essa é a função principal das nossas hemácias. Ela é uma ótima transportadora desses gases, porque a relação entre hemoglobina e oxigênio, relação de hemoglobina e CO2, é muito instável.
Resumindo, ela é muito ruim. Como ela é muito ruim, ela é muito boa. Paradoxo isso, né? Estranho. Como é péssima a ligação, quando a hemoglobina está no meu tecido corporal e a minha célula pede o oxigênio para a hemoglobina libera o oxigênio. Ela não se prende ao oxigênio, nem ao gás carbônico. Por isso que ela é boa. Porque se ela tivesse uma ligação muito estável, ela não liberaria o gás e ela não seria eficaz. Como ela é muito instável, qualquer pedido desse oxigênio, a hemoglobina libera esse oxigênio, pega o gás carbônico, vai para o pulmão, libera o gás carbônico e nós eliminamos o gás carbônico para o meio externo. Porém, existe um gás que todo mundo já ouviu falar, todos nós já ouvimos falar certamente, que é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás liberado por aquecedores, quem mora em climas frios, em Curitiba, né, como eu moro, nós que moramos aqui no sul, Samuel que está aí no calorzinho, né? Mas a gente está mais aqui por frio. Todo o ano, já foi pior, mas todo ano acontece dezenas de mortes de pessoas por intoxicação de monóxido de carbono. Aquecedores a gás que não estão bem regulados. Pessoas que no desespero, pessoas que dias muito frios fazem fogo dentro de casa com álcool, né, para se aquecer mesmo. Você vê moradores de rua. Num ambiente fechado, isso gera monóxido de carbono e a pessoa morre. E o primeiro sintoma do monóxido de carbono é sono, sonolência. Então a pessoa entra no estado de sonolência, dor de cabeça e morte. Né? Então, ainda anualmente acabam acontecendo ainda mortes de monóxido de carbono. E por que ele é um gás tão venenoso? Porque ele liga na hemoglobina de forma absolutamente estável. Ele gruda na hemoglobina e não larga mais ela. Esse foi um dos gases, né? Hoje em dia, com as guerras que a gente vem falando, situações tão feias e complicadas no mundo, né? Mas no nazismo era um dos gases que os nazistas usavam para o genocídio. Colocavam os judeus, principalmente, dentro das carrocerias de caminhões, viravam o escapamento do automóvel para dentro da carroceria fechada e apenas faziam o transporte. Quando chegavam, todos já estavam mortos. Porque esse gás ele também é produzido por escapamento de automóvel. Por isso, nunca devemos ficar em locais fechados com carros ligados. Isso provoca intoxicação de monóxido de carbono. Por isso, em túneis de cidades que têm túneis grandes, sempre nas laterais dos túneis, por mais que exista ventilação no túnel, existem os avisos. Em casos de congestionamento, desligue o motor, né? Porque vai gerar monóxido de carbono e ele pode ser um gás extremamente tóxico devido à ligação que ele faz com a hemoglobina de forma direta. Os leucócitos que estão ligados ao nosso sistema imunológico são células de forma variada e são nucleadas, diferente das hemácias, que não tem núcleo. Os leucócitos, que são chamados de glóbulos brancos, e não é à toa, porque eles são brancos mesmo, né? A estrutura do leucócito, como vemos aqui. Aqui temos um leucócito que está emitindo prolongamentos que são chamados de pseudópodos. Esse, no caso, pseudópodos finos, filópodos. E esse outro leucócito aqui, ó, ele está saindo de um vaso. Opa, ele está saindo de um vaso sanguíneo. Isso aqui é um fenômeno chamado de diapedese. Os leucócitos, eles têm a capacidade de atravessar os nossos vasos sanguíneos e migrar para o tecido, onde ele vai atuar na fagocitose. Por isso, quando temos uma reação de um corte, temos uma inflamação. Um dos sintomas da inflamação é a vasodilatação e a vermelhidão, porque existe a liberação normalmente de histamina. A histamina é um poderoso vasodilatador. E quando a histamina é liberada, os vasos sanguíneos abrem poros
para que os leucócitos atravessem esses poros, agindo na defesa do nosso organismo. Por isso, eventualmente, quando temos uma alergia, que a característica é bem semelhante, tomamos medicamentos chamados de antihistamínicos. Né? Eles bloqueiam normalmente a ação da histamina e, além de tudo, eles bloqueiam a ação de certos tipos de leucócitos, que são os leucócitos que liberam principalmente os grânulos de histamina, que são os chamados eosinófilos e basófilos, principalmente os basófilos, que são as células que liberam a histamina. Então a gente toma um medicamento, um inibidor, esse medicamento se liga nas membranas dos chamados basófilos, e os basófilos liberam a histamina. Quando eu tomo medicamento, esse medicamento bloqueia a liberação da histamina e eu não tenho aquele efeito da reação alérgica, né? Ela pode ser sistêmica. Então, existe a alergia local, como a alergia sistêmica, que são os chamados choques anafiláticos, né? Por isso a adrenalina funciona muito bem, os corticoides funcionam muito bem, porque eles bloqueiam os receptores da histamina, e aí o nosso corpo não tem uma reação tão forte, tão grande das reações alérgicas. Mas os leucócitos, de um modo geral, agem na defesa do nosso corpo. Os neutrófilos fazem fagocitose, são os mais numerosos do nosso corpo, as células mais numerosas do corpo dos leucócitos, neutrófilo. Os basófilos produzem heparina e histamina. A heparina é um anticoagulante, então evita que o sangue coagule, por isso o sangue flui com mais rapidez, o que deixa o local avermelhado, né, quando temos uma reação alérgica. Os eosinófilos também agem nas alergias e nas parasitoses, enquanto que os linfócitos são os produtores de anticorpos. E os monócitos também realizam fagocitose. Monócito é a célula do sangue. Quando o monócito vai para o osso, ele vira osteoclasto. Lembra dos osteoclastos lá do osso? Quando o monócito vai para o tecido nervoso, ele vira a célula da micróglia, que são células de defesa do tecido nervoso. A diapedese ocorre, então, quando eu tenho uma infecção bacteriana, viral, fúngica. O leucócito sai do vaso sanguíneo para atacar a bactéria e realizar a defesa do nosso corpo, defesa por fagocitose, que é chamada também de defesa celular, defesa celular. E depois, se isso aqui não der jeito, aí o nosso corpo vai montar uma defesa proteica, uma defesa humoral. Aí isso é uma outra história, seria uma outra aula, que seria a aula de sistema imunológico. Vamos deixar isso para ano que vem, eu monto mais algumas atividades para vocês, tá? Para a gente falar um pouco desse sistema imune, é lindo, né? E eu adoro, claro, minha tese de mestrado é em imunologia, né? Então é claro que bem bacana isso, mas é bem mais complexo isso, né? A imunologia como um todo. Isso aqui é só um lancezinho da imunologia, a base da imunologia, né? E é muito interessante aproveitar, e me desculpem falar um pouco disso também, mas acho que o nosso bate-papo é bacana. Tanta gente hoje dando pitaco sobre imunologia no Brasil, né? Advogados, engenheiros, arquitetos, a história das vacinas, né? Gente, é de dar risada, tá? Infelizmente, a gente chega a dar risada. É de dar risada, tá? Do que a gente vê. Eu não posso querer falar de construção de obra, porque eu não sou engenheiro. Eu posso dar o meu pitaquinhos aqui, sutil, né? Quando o mestre de obra vem aqui em casa fazer uma reforminha. Mas eu não posso falar de construção de ponte, né, gente? Eu não tenho a menor noção de quanto de ferro, de como é que concreto, que não sei. Então, como é que eu vou querer falar das pessoas? Não posso, né, gente? Não tem cabimento. E no Brasil virou um mundo de imunologistas nesses últimos anos aí, falando de um monte de coisa que se fala, ai, gente do céu, né? É de dar risada de um modo geral. Desculpem comentar isso, gente, tá? Só para como veio o assunto
né, basicamente darei. Dar uma aula bônus, com certeza, Samuel. Logo, logo eu vou fazer isso em janeiro, passar nossas férias aí, vou fazer, mas com certeza vai ser um assunto bem legal, tá? Se eu não lembrar, vocês vão me cobrando de vez em quando aí. Quando vamos ter? Vamos passar nossas festas e final de janeiro aí a gente volta. Será um prazer, além de tudo. Gosto muito de falar disso também aí. E a nossa yoga tem muita função. Eu deixei para falar isso no final da nossa aula aqui. Ó. As nossas plaquetas, elas são chamadas de fragmentos celulares. E elas agem num processo de coagulação do sangue. As plaquetas, elas estão lá dentro da medula óssea. Isso aqui é um esquema da medula óssea, lá no nosso osso. Lá no osso esponjoso, medula óssea vermelha. Existe uma célula grande da medula que começa a se fragmentar. Percebam os fragmentos dela aqui, ó. E ela vai liberando pedacinhos de células, que são plaquetas. Aqui uma microscopia eletrônica da medula óssea. Aqui nós temos os filamentos, os prolongamentos dos megacariócitos, e aqui está formando plaquetas. Isso aqui é uma hemácia, ó. Hemácia, hemácia, hemácia. Aqui plaquetas. Vejam que as plaquetas são muito menores do que as próprias hemácias que estão sendo produzidas, formadas na medula óssea do nosso corpo, tá? Então, essa é uma microscopia eletrônica de corte de medula óssea para mostrar a formação das plaquetas no nosso organismo aqui. E elas agem na coagulação do sangue. Mas para que o sangue coagule, nós precisamos de cálcio também. Então, o cálcio do osso, ele precisa de cálcio para que o nosso músculo contraia. Nós vimos na aula de músculo esquelético. Qualquer dúvida, vocês voltam a dar uma olhadinha lá. E nós precisamos de cálcio para que o nosso sangue coagule. Então, as plaquetas, elas precisam, no processo de coagulação do cálcio, para que ocorra a coagulação. Quer dizer que falta de cálcio no meu corpo pode ser um problema de coagulação do sangue. Sim, não tem nada a ver com a hemofilia, que é uma doença genética, a hemofilia. Nada a ver. Mas a falta de cálcio do meu corpo pode trazer problemas de dificuldade de coagulação do meu sangue. Sim, isso é um dos elementos aí presentes. Então, o mecanismo de coagulação, eu tenho um rompimento, um corte do meu tecido, as plaquetas, elas vão ativar esse mecanismo e elas começam a liberar a produção de filamentos de proteína, chamados de fibrina. E esses filamentos, eles agem como fios de cabelo microscópicos. E eles prendem o tecido, formando uma rede, e o sangue para de fluir, ocorrendo a coagulação. Isso ocorre em vários locais do nosso corpo. E ele pode ocorrer dentro do corpo, o que pode ser um problema, levando às doenças conhecidas como tromboses. E como que as nossas plaquetas são ativadas? Por rugosidade no tecido. Então, se dentro das minhas artérias eu tiver rugosidades, mas como que eu vou ter rugosidade no tecido da artéria? Inflamações. Quando a gente fala de fatores inflamatórios, né? Mas vou falar do mais clássico, cigarro e álcool. O uso do cigarro constante, ele causa inflamação dentro das artérias e veias. Vocês certamente já ouviram falar nisso, que é absolutamente verdade. O álcool, excessos de alimentos gordurosos, tóxicos, agrotóxicos, e aí vai a lista, provocam rugosidades dentro da artéria. E as nossas plaquetas, elas entendem aquilo como uma lesão. E elas acabam ativando o processo de coagulação. E dentro das artérias começa a haver depósito de fibrina. E o que acontece com a luz das artérias? Vai se fechando. E aí a gente começa a ter obstrução arterial, que pode ocorrer na minha perna, no meu dedo do pé, que é muito comum no caso de diabetes, porque a diabetes também leva a fatores inflamatórios nas artérias e a pessoa perde lá o dedo.
Mas ela pode ocorrer no coração, infarto do miocárdio. Ela pode ocorrer numa artéria, no sistema nervoso central, derrame cerebral, vem devido a essas obstruções. Ela pode ocorrer no pulmão, uma embolia pulmonar. E assim vai ocorrendo o que a gente chama, de um modo geral, de aterosclerose, que pode ter várias causas, mas ela normalmente começa com essa inflamação. Aí depois vem o colesterol, que vai grudando, as placas de gordura, os ateromas, e aí o processo cada vez vai levando a maiores consequências. Mas as plaquetas não têm nada de ruim. Elas agem na coagulação, elas agem na regeneração tecidual, liberam fatores anti-inflamatórios, fatores de crescimento, como elementos que atuam na produção do GH. Então, elas são muito importantes no nosso corpo em várias funções, as nossas plaquetas aí também. Ok, povo, até aqui? Tranquilos para vocês essa primeira parte? Então, como eu disse, o nosso sistema cardiovascular divide em três partes: o sangue, que a gente viu, os vasos sanguíneos e o coração, que é o que eu começo a falar com vocês agora, então, dessa segunda parte que nós temos aqui, que são os vasos sanguíneos aí presentes. Vasos sanguíneos dividem-se em três tipos: artéria, veias e capilares. Menores, maiores, ok, mas são três tipos: artérias, veias e capilares. As artérias, elas têm parede muscular muito rígida e elástica. As artérias pulsam. Então, quando eu vou tirar a minha pulsação aqui no, vou verificar, né, porque eu não quero tirar a artéria, tirar a pulsação de alguém, a gente mata a pessoa. A gente não quer tirar a pressão de ninguém, né? A gente quer só verificar. Então, quando eu coloco o dedo para verificar a pulsação, eu estou verificando e pegando uma artéria, nesse caso, artéria radial, né? E ela pulsa. As veias não pulsam. As veias são mais superficiais. As que a gente vê aqui na mão, por exemplo, no braço, a gente está vendo uma veia, são superficiais. As artérias são mais profundas e pulsantes, devido à parede muscular elástica que elas têm. O nome artéria significa vaso que sai do coração. Não interessa o sangue que ela transporte. Ah, então a artéria transporta sangue arterial. Não, nem sempre. Tem artéria que transporta sangue venoso. Veia transporta sangue venoso. Não, também não é verdade. Tem veia que transporta sangue arterial. Artéria é vaso que sai do coração, vai para o corpo. Vaso que chega no coração chama veia. Só isso. Essa é a definição de veia e de artéria. Anatomicamente, as artérias são bem mais fortes, mais elásticas, mais robustas, se comparadas com as veias. E aí a gente entra na questão da chamada pressão arterial. A pressão arterial, ela tem dois picos: pressão sistólica, pressão diastólica, porque ela está ligada a basicamente a questões do nosso coração. Quando o coração contrai, ele faz uma sístole. Quando ele relaxa, ele faz diástole. É o nome do batimento: sístole, diástole. Sístole, diástole. A sístole, que é a contração, você tem a pressão mais elevada, que é o que a gente chama o 12, ou seja, 120 milímetros de Hg. Quando o coração relaxa, que ele faz a diástole, a pressão é mais baixa, o 8 ou 80 milímetros de Hg. Por isso a nossa pressão arterial, a normal, ou a média normal, né? Porque ela pode variar, mas a média normal na maioria da população, ela varia, ela está em torno de 120 por 80, ou o famoso 12 por 8. Varia de acordo com o sexo? Varia. Varia de acordo com o local onde você mora? Sim, varia. Varia de acordo com a idade? Sim, varia. Então, em média, né, costuma-se dizer que uma pressão dita normal, ela está em torno de 11,5, mais ou menos, a 13,5. Vejam, isso é um parâmetro médio na população mundial. Aí, então, tem uma pessoa que a pressão dela
está mais baixa ou está um pouco mais elevada, mas ela está bem, ela está super em ordem, está tudo bem. Claro que o médico tem que avaliar isso. O médico tem que avaliar esse tipo de condição, porque ela pode variar com outros elementos do nosso corpo também. Mas o ideal é que a nossa pressão esteja entre 11,5 até mais ou menos 13 a 13,5 seria a média da alta. A pressão baixa em torno de 7,5 a 9,5. A baixa tem uma variação menor no seu índice do que entende-se por pressão arterial normal. Existem vários parâmetros, isso muda de acordo com alguns conselhos médicos, inclusive de acordo com alguns países, essa média relacionada ao que se entende de pressão normal. Mas a pressão, e é claro que isso tem que ser avaliado por um especialista sempre, né? Não é da chutômetros aí, avalia cada caso em especial, cada situação, cada relacionado à idade que a pessoa tem, atividade física. Atletas naturalmente têm pressão mais baixa em repouso, mas na atividade física a pressão é mais elevada do que outras pessoas de um modo geral, que é importante para a atividade física dele. Então varia em várias questões, isso pode apresentar variações. A viscosidade do sangue do diabético, a pressão arterial tende a aumentar, o que nesse caso é um problema. Na caso da obesidade, então percebe que são vários elementos que devem ser avaliados para você discutir e chegar a um diagnóstico de hipertensão ou de hipotensão. Não é apenas a medida da pressão arterial como sendo um elemento único para avaliar esse caso em especial que nós temos aí. E o yoga age demais nesse mecanismo de controle, né, relacionado a esse processo da nossa pressão arterial. A pressão arterial, ela é detectada por elementos que são os chamados barorreceptores. Lá na aula de sistema nervoso a gente falou deles. E também na aula de sistema respiratório. Esses barorreceptores, eles estão principalmente ligados aqui na nossa carótida, os da pressão alta. Por isso, quando às vezes baixamos a cabeça e subimos rapidamente, ficamos um pouco tonto. Porque quando eu baixo a minha cabeça, a minha pressão muda. Nas invertidas, a minha pressão muda. Porque o fluxo de sangue para o coração mudou. Percebe o que nós estamos falando das invertidas? É o fluxo de sangue para o coração, que muda a pressão sistólica e a diastólica. A minha cabeça para baixo, a pressão que o meu coração precisa fazer para jogar sangue para a cabeça é menor, claro. Se eu estou deitado, o fluxo de sangue é menor também. Mas se eu estou numa invertida e eu estou com as pernas para cima, complicou a vida do coração. Ou facilitou. Ele joga, para jogar o sangue para as pernas, ele tem que fazer mais força. O que é bom. Como um exercício cardíaco. Mas quando eu faço um movimento muito rápido, o que muda? A pressão de sangue que chega na minha cabeça também muda. O fluxo de sangue também muda. Por isso, quando fazemos movimentos à frente, baixar a cabeça, eu devo sempre subir lentamente. E principalmente com o queixo preso no osso do peito. Porque quando eu faço isso, eu vou comprimir as carótidas. E aí eu não tenho um fluxo de sangue tão rápido. E nem o inverso. Eu mantenho um pouco mais o volume, a quantidade de sangue no sistema nervoso, o que não me deixa ficar tonto. Por mais que o fluxo de sangue no sistema nervoso é constante, ele sofre pequenas alterações em 1 segundo ou 2, que é o momento que eu tenho a tontura e alguns momentos de certos movimentos que o nosso corpo pode apresentar. Então, as invertidas, elas ajudam tanto nesse mecanismo da pressão arterial, como elas também podem melhorar o fluxo de sangue, especialmente das nossas veias, em algumas situações, como a gente já vai ver. Pode existir um aumento da pressão nas invertidas? Sim, Samuel, perfeito. Né? Existe um aumento da pressão nas invertidas, porque o coração ele tem que bombear o sangue com mais força. Quando as pernas estão para cima, a força do batimento cardíaco
ele é maior, o que faz com que a pressão sistólica aumente. Por esse motivo, as invertidas, mesmo para pacientes que têm pressão arterial, hipertensão, né, controlada, não é muito indicado. A gente tem que tomar cuidado com as invertidas para pessoas que são hipertensas, né? Porque pode aumentar a pressão do corpo de um modo geral e, inclusive, nos diabéticos em especial, haver descolamento de retina, tá? Tem vários casos aí de pessoas que vão fazer yoga e saem de lá com descolamento de retina, tá? O yoga não machuca. De um modo geral, não. Né? Quando bem feito, quando bem orientado, com professores competentes, não. Né? Mas não que no YouTube não deva fazer, tem muita coisa boa no YouTube, nas aulas que são colocadas aí de um modo geral, ótimo, mas tem que tomar cuidado, né? O yoga pode sim trazer problemas, e um deles é esse. Para pessoas hipertensas, ele é realmente, deve-se ter bastante atenção. No Bástrica, existe alteração da pressão? Existe muito pequena, Simone, muito pequena, assim. Pressão arterial. Ela muda pouco porque aumenta o ritmo respiratório e nesse momento o que vai acontecer também? Aumenta o ritmo respiratório e aumenta o batimento cardíaco. Então, naturalmente, existe uma elevação da pressão arterial, sutil. Mas o Bástrica, ele não leva a um problema, por exemplo, nos hipertensos, ou um problema de descolamento de retina. Pelo menos eu nunca li nenhum artigo e nenhum cuidado no Bástrica, como a gente deve ter com os hipertensos para descolamento de retina. Não se deve fazer, ou orientar Bástrica para hipertensos, não se deve também. É uma das restrições do Bástrica, mas não de forma tão grave como nos indivíduos que vão fazer invertidas, especialmente por períodos longos, alguns minutos de invertidas, né? É bem preocupante em algumas situações. Beleza, Si? Perguntas à vontade aí, gente. Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Imagina. Capilares. O capilar, ele é um vaso microscópico que liga a artéria à veia. Então, o sangue está numa artéria, veio para uma artéria menor, chamada meta-artéria, e aí ele vai para o capilar. No capilar, ocorrem as trocas gasosas nas células do nosso corpo. E depois o sangue é reabsorvido pelas veias. E agora o sangue volta para o coração. Então, o sangue vem do coração por uma artéria. Essa artéria ramifica, 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 se torna microscópica até que ela vira um capilar. A diferença entre o capilar e a artéria é que o capilar, ele praticamente é formado por uma única célula na sua parede. Ele é muito fino. Praticamente é uma camada de célula que tem no capilar, que é o chamado endotélio. Por isso, pancadas no meu corpo, elas rompem os capilares. E no local fica roxo, porque houve um derramamento de sangue. Então, os capilares rompem com muita facilidade e se regeneram o dia inteiro. Os capilares estão sendo renovados também, o tempo inteiro, a renovação de tecidos no nosso corpo. Aí eles coletam o sangue, pobre em oxigênio, levam para as veias e as veias levam o sangue para o nosso coração. Então, as veias, elas vão para o coração. As veias têm parede celular delgada, fina. As veias não pulsam como as artérias. O sangue nas veias flui sobre baixa pressão. Então, ao longo das veias, existem as válvulas, e essas válvulas, elas impedem o retorno do sangue. Então, como é que o sangue vem do meu pé, da minha perna, até o meu coração? Não é por pressão, mas pela contração dos músculos. Os músculos do meu corpo contraem e empurram o meu sangue para o coração. Mas quando o músculo contrai, ele faz o sangue para cima e para baixo. Só que para baixo o sangue nunca vai, ou melhor, nunca deve ir,
Porque as veias têm válvulas que impedem o retorno do sangue. Mas se a musculatura estiver fraca, aí as válvulas não fecham direito e eu tenho prolapso das válvulas. Esse prolapso faz com que o sangue comece a voltar. E esse voltar começa a fazer edemas. E esses edemas é o que chamamos de varizes. As varizes. Podem ser genéticas? Podem. Né? Fatores de fraqueza natural dessas válvulas por fatores hereditários. Sim, é comum. Mas é muito mais comum é a fraqueza dos músculos, que vem com a idade, que vem com a inatividade física. Os músculos já não se contraem adequadamente. Mas eu tenho que ficar pensando em contrair músculo? Não. Nós vimos na aula passada de sistema muscular que os nossos músculos, junto com o sistema nervoso, eles estão contraindo o tempo inteiro. Quantos músculos do nosso corpo estão contraídos agora, nesse instante que nós estamos sentados? Um monte deles. Um monte de músculos. Porém, o dia inteiro sentado vai fazer com que o sangue comece a acumular nas minhas pernas. Muito tempo em pé, a mesma coisa. Por isso, quem tem profissão, professores que passam horas em pé, quem trabalha em pé durante muita atividade, seja lá quais forem, é muito bacana, né? A gente fazer momentos em que eu coloco as pernas para cima. E aí entram as nossas invertidas, porque ajudam a nossa bomba muscular, que é especialmente a panturrilha, é a nossa principal bomba, chamada de segundo coração, muitas vezes por aí, porque ajuda nisso. Nesse caso, a bomba respiratória também ajuda muito. O nosso movimento do coração. Aí, nesse caso, o Bástrica, que a Simone perguntou, é maravilhoso para melhorar a circulação do nosso corpo também. Porque o movimento do movimento respiratório aumenta a pressão intraabdominal, aumenta a pressão torácica, e isso ajuda no bombeamento do sangue pelo corpo como um todo. A gente ganha nesses movimentos, por exemplo, dos nossos pranayamas, várias atividades que podem acontecer neste caso. Bem, pressão arterial, o yoga atua. Pressão intracraniana praticamente não muda. Nós já falamos né? Nosso tempo vai indo, 11 horas, temos mais um período aí. Mas eu vou falar com vocês de uma coisa agora, nesse instante, que é o Hot Yoga. Já ouviram falar no Hot Yoga? Né? É uma das modinhas atuais que nós temos aí. Né? Tem vários locais do Hot Yoga que se tem. O Hot Yoga melhora o mecanismo de eliminação de substâncias no nosso corpo. Não existe isso. Pelo suor. Não, o corpo se adequa, tá? Isso não acontece. O mecanismo de excreção ocorre pelos rins. O suor ajuda a regular a temperatura do corpo, ele ajuda a eliminar algumas substâncias da pele, mas não há nenhum sentido nesse mecanismo de desintoxicação do corpo pelo aquele calor, fazer yoga a 40 graus num ambiente fechado, úmido, para simular o ambiente da Índia. Não sei se vocês já ouviram falar isso, eu já ouvi, tá? Bem, o yoga ele começou no Himalaia a 3.000 metros de altitude, no frio extremo. Então, é uma característica do hot yoga melhorar a flexibilidade pelo calor, mas o nosso corpo vai entrar em equilíbrio. Ele vai regular. Tem pessoas que não vão suportar aquilo, vai ser ruim para o corpo. O mecanismo de exaustão pode ser muito grande, né? Porque o corpo entra no estado de exaustão. Com aquele estado, né? A gente deve buscar o quê? Fazer atividades físicas, inclusive numa temperatura adequada, né? Numa temperatura agradável. A gente sempre busca a temperatura agradável, tá? Posso fazer, admitir aqui, posso fazer yoga no sol? Pode, claro que pode. É agradável? Não. É melhor fazer num dia agradável, numa sombra, né? Posso fazer uma atividade de corrida ao sol, como muitos atletas fazem? Sim, é bem isso mesmo, sabe? Essas invencionices, né? Posso fazer uma corrida ao sol? Pode. Ou seja, a chance de você ter um desmaio, de você ter uma síncope, passar mal, é muito grande.
Não se deve, então. É muito radical livre que o nosso corpo libera. Então, eu vejo, tá? Fazer yoga numa condição adversa é uma exaustão para o corpo muito grande. O corpo vai ficar lutando, 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 lutando para equilibrar, lutando para equilibrar, lutando para equilibrar. E você deixa de usar energia em outras atitudes, atividades que você pode fazer em pranayamas que podem ser feitos, né? Para você relaxar numa temperatura dessa deve ser muito desagradável. Veja, eu estou falando de uma coisa que eu nunca fiz, inclusive, tá? Mas até pretendo fazer para ver como é. Mas eu acredito que deve ser meio complicado, né? Eu não gosto. Naturalmente, eu já não gosto nem de sauna, já é algo que já me traz um desconforto natural. Por isso eu também nunca nem pensei em fazer, já fui convidado, falei, não quero. Né? Já é uma coisa que, para mim, naturalmente, já me é um estado de desconforto natural. Então, vejam, as nossas veias, elas funcionam basicamente pela contração dos músculos estriados esqueléticos. Então, colocar as pernas para cima nas invertidas é muito legal para melhorar o nosso fluxo de sangue. Eu diria a vocês que, entre outras questões sutis, não fisiológicas, esse é o melhor papel das invertidas. Estou falando de novo, vou repetir. Quando eu falo de fisiologia, aspectos científicos da fisiologia. Eu peguei e tentei buscar vários trabalhos do papel das invertidas. O mais característico está ligado à melhoria do fluxo sanguíneo e à questão da pressão arterial, como acho que o Samuel escreveu aqui, a Simone também. Ela é preocupante. Então, as invertidas podem trazer alguns benefícios e trazem. Outros são sutis, benefícios sutis, mas não fisiológicos. Então, até onde eu devo tomar cuidado com essas invertidas ou com outras atividades do yoga, como os bástricas muito intensos? Não é toda a pessoa que consegue, nem que pode, inclusive, fazer certos tipos de pranayamas ou de certos movimentos. Por isso, é muito importante conhecermos muito bem o aluno, uma anamnese muito importante dele, não é chegar e fazer qualquer coisa, não existe isso. O yoga não é assim, não é. O que eu posso, o que a Mirelle pode fazer, ou outro, não é a mesma coisa, gente. Não existe isso. Tá? Deve ser individualizado, nem sempre é possível. Então eu tenho que tentar, mesmo numa aula em grupo, sugerir movimentos diferentes. Mas especialmente aquilo que a gente vem falando nas nossas aulas, né? Sugerir que cada um faça o seu possível. Não exagere, vá no teu melhor, não precisa chegar com a cabeça no joelho. Não deu, não deu, vai ficar com uma dor nas costas por causa disso. Não consigo pôr as pernas lá para cima, fazer o pouso sobre a cabeça. Tá tudo bem. Levanta um pouquinho a perna, tá bom já? Né? Ou seja, é situações que a gente precisa ir entendendo tudo isso aí. Ah, vou abrir sim. Está funcionando. Ah, deu certo lá. Já para a Galileia funcionou. Mirelle, você quer falar alguma coisa, querida? Você levantou uma mão aí? Fique à vontade. Não, na verdade, eu não levantei mão, eu só dei palminha. Acho que foi Ah, errado. então tá bom. Obrigado, Mi. Show de bola. Pela Maravilha. individualidade, né? De cada pessoa, com certeza. Sempre isso. Essa é a questão que no yoga, né, e em tantas outras atividades, a medicina atualmente, né, as práticas integrativas de saúde, como a Ayurveda, é ver a pessoa de forma individual, né, e não trazer a mesma dosagem de um medicamento e serve para todo mundo, pacote geral. Não é assim que funciona. E o yoga É que também é assim. na Tem dose. tradicional não faz, né, Cruzeta? Exato, não pode, nem deve, nem pode Essa análise do funcionar. paciente, os médicos não fazem mais, né? Não existe isso. Às vezes você nem Impressionante. senta, né? Dependendo do médico que está sentado, se fica em pé, ele te receita alguma coisa, não dá nem tempo de sentar, né? Nem tempo, nem impressionante. Acontece isso, né? De nem verificar a pressão, né? Não é todo mundo, mas infelizmente existe isso. E eu digo que o yoga é a mesma coisa. O yoga tem dosagens diferentes.
A dosagem não é a mesma para todo mundo, são doses para cada pessoa. E a gente vai melhorando, né? A cada dia a gente melhora com o passar do tempo, e aí a gente vai melhorando com a paciência, com a determinação, com a perseverança em tudo que a gente faz. Aqui é um esqueminha geral, ó, das veias e das artérias. A principal diferença está aqui, ó. A túnica média, que é o tecido muscular. Vejam que nas artérias é muito mais espessa do que o tecido muscular das veias. As artérias pulsam e as veias não. A túnica íntima, essa parte aqui, é músculo liso, musculatura do tipo lisa, essa parte aqui. Então, é um músculo liso que permite contração. Então, nós temos um sistema nervoso que contrai ou não as artérias. Quando eu levo um susto, que a gente viu lá a reação da adrenalina, sensação de alerta do meu corpo, o que é uma das primeiras coisas que ocorre? Vasoconstricção periférica. Então, o meu sangue contrai para jogar mais sangue para os vasos profundos. As nossas veias, elas também funcionam como um reservatório de sangue. Quando eu estou num estado de tranquilidade, de repouso, cerca de 2/3 do sangue do nosso corpo fica armazenado nas veias. Mas eu começo uma atividade. Aí a musculatura lisa das veias, ela se contrai, fazendo com que o sangue vá para os tecidos corporais, aumentando o metabolismo dos tecidos do corpo de um modo geral. Isso mesmo, Mi. O tempo inteiro vamos evoluindo aí, né? No celular não aparece áudio, Galeteia. No computador está. Ah, entendi. É que talvez no celular, Galeteia, a hora que você entra lá no Zoom, ele deve aparecer uma opção, acionar o áudio no Zoom, né? Alguma coisinha lá no início do celular. Mas no computador, espero que dê certo aí. Tá. Veja-se lá no... Focado, isso, focado na especialidade, né? Sistêmica. É isso aí, a gente tem que ver a coisa de forma sistêmica, né? Sempre, sempre, sempre. Isso, Mirelle. A Mirelle sugeriu aqui a Galeteia usar um fone de ouvido que provavelmente vai resolver também, Galeteia. Essa é a ideia, Samuel, né? A gente vê a coisa de forma sistêmica. Eu não posso tratar uma dor nas costas da Simone. Eu não posso tratar um problema de flexibilidade, uma dor no ombro da Mirelle. Eu tenho que tratar a Simone. Eu tenho que tratar o Samuel. Eu trato a Mirelle. A dor nas costas, ela não existe sem aquela pessoa, né? A dor nas costas só existe se aquela pessoa existir. Como é que eu vou tratar uma dor nas costas de alguém se a pessoa não tá, se ela não existe? Né? E a medicina ela faz exatamente isso, né, Samuel? Como o Samuel escreveu. Tô com uma dor nas costas. A pessoa trata a dor nas costas, não precisa nem olhar a pessoa, né? Essa é uma das questões que cada vez mais nós temos discutido de um modo geral isso, né? O tratamento dos indivíduos na medicina integrativa, que felizmente é o que tem ganhado muito corpo nos últimos meses e anos, a medicina integrativa, médico de família, né? Além dos especialistas, que são muito importantes também, né? Na nossa vida de um modo geral. E aqui a gente passa para o coração, que é quase que o nosso último tópico da aula de hoje aí, né? O nosso coração, ele é um músculo, coração é uma estrutura muscular com vasos sanguíneos, revestido por um tecido muito forte, que é o pericárdio. Ele é duplo, um tecido, uma membrana muito rígida, imagine um tendão. O pericárdio, ele é tendão, é o mesmo tecido do tendão e ele é duplo. Por que ele tem que ser tão forte? Para resistir à força que o coração realiza a cada batimento. Ele pode romper? Pode. Existem casos em que o pericárdio racha, fica partido. E o nome dessa síndrome, que por mais óbvio e mais estranho ao mesmo tempo que pareça, chama síndrome do coração partido.
tá? Ela recebe esse nome mesmo aí, fissuras que podem acontecer devido a inflamações, a enfraquecimento do pericárdio, que sustenta esse coração, esse músculo batendo cerca de, no mínimo, 60 vezes por minuto, pouco menos em atletas, mas no mínimo 60 vezes ao longo de toda a nossa vida, desde a nossa terceira semana de vida intraembrionária até poucos segundos antes do nosso último suspiro, é o nosso coração que garante todo esse mecanismo, né? É uma bomba incrível, maravilhosa, que bombeia milhares de litros diariamente. Um coração em repouso, em média, se nós colocássemos uma mangueira no coração e colocássemos essa mangueira num caminhão-pipa desses aí que passam pela rua, ao final de 24 horas o caminhão estaria cheio. Isso mesmo. Tá? A quantidade de sangue que o nosso coração bombeia, cerca de 5 a 6 litros de sangue por minuto. Por isso, quando você acaba, muitas vezes, de tomar um chá, demora para agir? Não, demora a absorção. Uma vez que ele foi absorvido, uma pílula, um remédio, uma vez que ele foi absorvido, entrou na corrente sanguínea, em menos de 1 minuto ele circulou pelo teu corpo inteiro, esse sangue. Por isso que funciona tão bem. Por isso que, às vezes, o medicamento injetável ele é muito mais rápido, porque ele vai direto para o sangue, eventualmente. Enquanto que o ingerir, processo de absorção e outros mecanismos que existem nesse processo como um todo, eventualmente. Então, o nosso coração é essa bomba incrível que age bombeando, no mínimo, cerca de 5 litros de sangue a cada minuto pelo coração. Ele está ligado ao centro das nossas emoções, segundo a filosofia sutil, segundo desde os tempos mais antigos, dos Vedas antigos, há 3, 4, 5 mil anos atrás, que era o centro das nossas emoções, né? Do nosso chakra cardíaco, chakra das emoções, né? E muitas das nossas aulas de yoga que nós começamos, geralmente buscamos movimentos de abrir o peito, abrir o coração, melhorar o fluxo de energia na região do nosso peito, do nosso chakra cardíaco, né? Claro que fisiologicamente, cientificamente, nós não temos nenhuma representação clara a respeito disso. Mas na aula que nós vimos, a primeira aula que falamos de sistema respiratório, nós vimos que o aquietamento da nossa mente, da respiração, pelos mecanismos da respiração controlada, inspira em 5, expira em 5, o principal elemento que vai controlar o nosso sistema autônomo são os baroreceptores presentes no coração. São elementos que detectam a pressão do coração, mandam informações para o nervo vago, e aí o nervo vago começa a desencadear todos os mecanismos de acalmar o corpo, aquietar a mente. Então, de uma forma não exatamente direta, como observamos, do modo geral, na filosofia sutil, mas na fisiologia da anatomia, o coração também tem um papel direto nesse mecanismo de baixar o fluxo de sangue, de acalmar a mente, de acalmar o corpo, de aquietar o nosso corpo, que é o objetivo, um dos objetivos gerais do nosso yoga. O nosso coração é formado por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. O sangue que chega ao nosso coração, ele chega por 2 veias. Veia cava superior, essa aqui, veia cava inferior. Cava superior traz o sangue da cabeça, dos membros superiores, pescoço e membros superiores. Cava inferior traz o sangue de todo o corpo, de um modo geral, e também o sangue do tronco e dos membros inferiores, a nossa cava inferior. Esse sangue pobre em oxigênio, chamado de sangue venoso, sai do átrio direito e passa para o ventrículo direito.
O ventrículo direito, ele é mais fino do que o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo é mais forte, mais grosso do que o ventrículo direito. E quando o ventrículo direito bombeia esse sangue, o sangue vem para cá, ó. Ele sai aqui pelas chamadas artérias pulmonares, que vão levar o sangue para os pulmões. Tem uma válvula, a válvula semilunar, a válvula que fica aqui, ó, impedindo que o sangue volte das artérias pulmonares para o coração. E por que o sangue não volta para o átrio quando o ventrículo contrai? Porque aqui também tem uma válvula. Essa válvula fecha e impede que o sangue volte para o átrio. As duas coisas ocorrem no mesmo lado, dos dois lados. Aqui a válvula tricúspide, aqui a válvula bicúspide ou válvula mitral. Quando essas válvulas fecham, elas fecham com tanta força que se eu pegar um estetoscópio ou colocar o ouvido aqui no coração, eu escuto o tum do coração. Tum, 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 tum. É o fechamento das válvulas atriais e das válvulas semilunares. Esse é o barulho do coração. Então, os batimentos do coração, eles são os barulhinhos que as válvulas fazem quando a gente escuta. E elas têm um ritmo muito preciso, muito adequado, muito controlado. O ritmo dos batimentos do coração, ele é controlado pelo marca-passo cardíaco, que está aqui, ó. O nó ou nódulo sinoatrial. É isso aqui que controla o ritmo dos batimentos cardíacos. E esse ritmo dos batimentos cardíacos é controlado pelo nervo vago. Então, eu tenho o coração controlando o nervo vago e o nervo vago controlando o coração. Então, a primeira informação que nós damos para o nervo vago, que a pressão está elevada, a pressão está aumentada, isso vem das carótidas, né, que nós temos aqui, ó, as artérias carótidas saindo aqui na artéria aorta. Essa é a artéria aorta. Aqui sai a carótida esquerda, carótida direita, carótida esquerda, braquial esquerda. A braquial esquerda é um ramo que sai da carótida direita, sai depois a braquial direita também, algumas das artérias, né? Aí a aorta começa a descer e vai se ramificando em todas as outras artérias do nosso corpo, formando as estruturas gerais a partir do descimento da artéria aorta, que vai se ramificando e formando todas as outras artérias do nosso coração. O sangue sai, então, do ventrículo direito, como nós vimos aqui, vai para o pulmão, onde é oxigenado, ocorre a hematose. E aí o sangue volta para o ventrículo esquerdo do coração, por meio de 4 veias, que são as veias pulmonares, trazendo o sangue oxigenado. Esse sangue passa para o ventrículo esquerdo, e quando o ventrículo esquerdo se contrai, o sangue entra aqui, ó, na artéria aorta, e é bombeado para todo o corpo. Ele tem que ser bombeado contra a gravidade para a cabeça enquanto estamos de pé. Por isso, deitados, a nossa pressão arterial muda. Quando estamos com a cabeça para baixo, a pressão arterial muda. Quando fazemos bástrica, o coração bate mais rápido e a pressão arterial muda. Quando fazemos uma invertida, o coração tem que bater mais forte, porque ele tem que jogar o sangue para as pernas, lá que estão lá para o alto agora. Então eu tenho que fazer mais força, a pressão arterial muda também. A pressão sistólica, ela está relacionada ao batimento do ventrículo esquerdo. É aqui que eu tenho a pressão sistólica. Por isso que o ventrículo esquerdo, ele é mais resistente e mais forte. Porque a força que ele faz é maior do que a força do ventrículo direito. O ventrículo direito, ele faz a pressão que vai para o pulmão, a pressão pulmonar. Por isso, quando fazemos respiratórios, nós também aumentamos a pressão pulmonar. E quando aumentamos a pressão pulmonar, eu forço um pouco mais o coração, o que é bom, porque eu estou fazendo como se fosse um exercício para o coração. Nunca em exageros, porque os exageros também podem trazer problemas aí.
Mas quando fazemos ele de forma controlada, adequada, melhoramos o batimento do coração, melhoramos a função cardíaca. Então, os movimentos respiratórios, os movimentos de atividade, as isometrias, caminhadas, musculação na academia, seja lá o que cada um goste, natação, isso tudo melhora o nosso fluxo de sangue, melhora o funcionamento do músculo cardíaco. Mas como ele é um músculo, ele precisa de muito oxigênio. E como que chega o oxigênio para o coração? O sangue que está dentro do coração é o sangue que vai ser usado pelo coração? Zero. Nenhuma gota de sangue do coração é usada pelo coração. Então, eu preciso de um sistema circulatório só para o coração. Então, o primeiro ramo da artéria aorta, que está saindo aqui, ó. Aqui eu tenho a circulação pulmonar, como eu falei a vocês, e a circulação sistêmica. Ventrículo direito leva sangue para todo o corpo. Ventrículo direito, desculpem, leva sangue para os pulmões. Ventrículo esquerdo leva sangue para todo o corpo e para a cabeça. Circulação pequena, o pulmonar, circulação sistêmica ou circulação corpórea. Então, logo que a artéria aorta sai do coração, o primeiro ramo da artéria aorta volta para o coração, que é a coronária. Coronária direita, coronária esquerda. São as artérias coronárias que vão irrigar o coração, levar oxigênio e levar nutrientes para o coração. E são essas artérias coronárias que às vezes sofrem com os entupimentos das artérias do coração. E aí, entupimento da artéria coronária, nós temos então o infarto do miocárdio, né? O problema que ocorre então no coração quando eventualmente alguma das coronárias ficam obstruídas e elas vão se ramificando, levando oxigênio para o coração. E é uma grande quantidade de oxigênio, porque o coração não para nunca de funcionar, somente pouquíssimos minutos antes da nossa morte. Sistema de controle do próprio coração. O coração não precisa do sistema nervoso para bater, ele bate sozinho. Ele tem o seu sistema nervoso próprio. Então, se você tirar o coração do corpo, ele continua batendo? Continua. E se você colocá-lo numa solução salina, ele continua horas batendo sozinho, porque ele tem o sistema nervoso dele. O que então que o sistema nervoso controla no coração? O ritmo. O nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, controla o ritmo mais acelerado ou menos acelerado do coração. Mas o ritmo natural do coração, o batimento natural, é o próprio coração que comanda através do nódulo sinoatrial ou seio atrial. Quando existe um problema aqui, que pode ter várias causas, eventualmente as pessoas usam um aparelho, que é o marca-passo cardíaco. Esse marca-passo, que é um aparelho externo, vai funcionar controlando o coração. Aí, nesse caso, é porque o coração perdeu o controle dele. As chamadas arritmias. O ritmo do coração está anormal. Anormal. Existe algum problema. As válvulas estão fechando de forma errada. Uma fecha, a outra não fechou ainda. Enfim, os problemas também são diversos, né? Que podem acontecer relacionados ao coração aí presente. E a gente encerra aqui, que não é nem o objetivo da aula de hoje, mas só para não deixar de falar que é o nosso sistema linfático. Vejam que o sistema linfático ele é um sistema tão grande quanto o circulatório. Isso aqui não são veias e nem são artérias, tá? Existem as veias e as artérias, que, como eu disse no começo da aula, fazem parte do sistema cardiovascular. O sistema linfático, ele é um outro sistema, que faz parte do sistema imunológico. Por isso que a aula que eu dei para vocês, ela é uma aula de sistema cardiovascular
e não de sistema circulatório. Porque se a gente vai falar de circulatório, o imunológico, o linfático entraria. E não é o que a gente falou com vocês no nosso tópico aqui. Mas o nosso sistema linfático é por onde corre a linfa, que é cheia de leucócitos, que são produzidos na medula óssea, que é o nosso sistema de defesa, onde nós temos as amígdalas, hoje em dia chamada de tonsilas, fazem parte do sistema imune. Nós temos o timo, aqui no peito, o baço e todos os nódulos linfáticos, nódulos aqui na axila, na virilha, que eventualmente ficam endemaciados quando temos uma infecção, uma inflamação, porque eles começam a filtrar e a produzir mais leucócitos para combater aquela infecção. Estou com uma dor de garganta, uma inflamação, meus nódulos ficam inchados, porque eles estão combatendo aquela infecção na minha garganta. Cortei a mão, está infeccionado. Vou ter uma chamada íngua aqui embaixo do braço, uma dor, porque os meus nódulos linfáticos aqui ficam sobrecarregados para poder resolver, tentar resolver, né, aquele problema em especial que temos relacionados a uma infecção, a uma imunidade do nosso corpo. Alguns trabalhos que eu vou deixar depois para vocês. Dani e colaboradores, em 2019, benefícios para pessoas com HIV, sobre o yoga. É muito promissor, eles chamam de muito promissor, o trabalho de 2019. Melhora do sistema imune, melhora da condição do aspecto geral das pessoas, melhoria da vida, melhoria da saúde geral em indivíduos com HIV. Watson et al., 2017, em uma revisão sistemática, mostra em trabalhos científicos, mostrando com relatos, com centenas de pacientes, o yoga estimula definitivamente o sistema cardiovascular. Não é empirismo. Estimula o sistema imune. Não é empirismo. E estimula o sistema psicológico. Então, aproveitando várias das aulas que a gente já teve, desde o hormonal, desde o nervoso, como a gente vai conseguindo fechar as coisas, pelo menos essa foi um pouco da ideia que eu tive, trazendo isso. E diminui doenças inflamatórias no corpo como um todo. Portanto, melhora a condição do sistema circulatório e cardiovascular, porque com menores questões inflamatórias, as minhas artérias sofrem menos. As minhas artérias continuam flexíveis, porque na medida que elas vão inflamando, elas vão perdendo essa flexibilidade, a pulsação, e o sangue cada vez vai fluir menos pelo corpo de um modo geral, obviamente aí também. Queridos, basicamente era isso que eu queria trazer hoje para vocês em termos nos aspectos gerais que eu falei com vocês aí sobre sobre o nosso tópico em especial de hoje. Estou aqui disponível para conversarmos, batermos mais um papo, tirar alguma dúvida que porventura vocês possam ter, fiquem à vontade. Se puderem abrir o microfone, abram. Se quiserem escrever no chat, à vontade. Obrigado, Mirelle. Show de bola. Eu escrevi, mas posso falar. Gostei bastante dessa parte do coração aí, entender como funciona, a importância dele, muito bacana. Que bom. Que Ficou legal. bem clara a aula. Obrigado, Mi. Obrigado. Parabéns, professor. Obrigado, Samuel. Não tenho nenhuma consideração, não. É estudar mesmo. Colocar em É, prática, né? Todo esse sim, sim. conteúdo é muito importante. Aí você falando aí sobre a questão, né, da medicina, aí veio a questão, me veio em mente a questão do ato médico, né? Hoje Sim. os médicos, a maioria se focam tudo na especialidade, né? Então não são poucos os que até fazem a parte clínica, né? Uhum. E já os terapeutas, hoje em dia, lógico que a gente sabe que tem que considerar formações e tal, né?
Ninguém vai ser terapeuta assim, do nada, né? Exato. Tem que ter uma formação, mas também não precisa tanta rigidez, né? Como se propõe um ato médico. É algo para a gente refletir. Eu sei que vão ser longos caminhos para se discutir essa questão da expansão da consciência da medicina, que é convencional, não é a medicina tradicional, né? Que a medicina Exato. tradicional buscaria justamente esse olhar sistêmico, holístico, né? E é sobre isso mesmo, é algo que a gente vai estar aí longos anos discutindo isso ainda. E eu acho que é importante o que o senhor traz quanto ciência é para a gente fazer essa interface, né? Ciência a analisar algo que é um experimento, vamos dizer, empírico, né? Sim. Mas trazer esses elementos, como o senhor é da área, então o estudo ele vai dar esse embasamento, né? É fundamental, né? Eu, na área da psicologia, posso contribuir nesse sentido, né? Mas desde que também se faça todo um parâmetro dentro de um projeto de pesquisa mesmo, né? Que eu acho que é isso que, vamos dizer, sustenta o yoga para a gente trazer o melhor do yoga para as pessoas, né? Não tenha dúvida, eu Gratidão. acho que essa reflexão, Samuel, como a Mirella escreveu aqui, é maravilhosa. É essa reflexão que a gente tem que ter, né? Tanto nós, terapeutas, de um modo geral, médicos, psicólogos, e especialmente uma coisa que me vem aqui, Samuel, quando você fala disso, é a ética e a integridade do nosso trabalho, né? Porque também, da mesma forma como nós temos arquitetos e engenheiros ruins e outros maravilhosos, médicos, psicólogos e terapeutas, né? Que acaba virando certas coisas que as pessoas acham que é uma forma fácil de ganhar dinheiro, né? Ah, eu não preciso fazer muita coisa, posso ficar aqui. Isso é um absurdo, mas existe muita gente, e às vezes existe muita gente boa de lábia, que acaba conseguindo o que quer, que é ganhar o seu dinheiro, mas assim, com uma superficialidade assustadora. Assustadora. Não tem formação, porque não é num curso de 3 meses, meia dúzia de fim de semana, que eu me forme terapeuta. Isso é impossível. Impossível. E nós sabemos que tem, Samuel, né? E tem muita coisa. E essa regulamentação, talvez, ou alguma coisa mais, talvez, correta que devemos pensar no futuro. Mas a ideia aqui é exatamente fazer o que eu falou, desmistificar um pouco e trazer coisas palpáveis, né? Não é. Ninguém vai usar esse conhecimento de forma absolutamente direta numa consulta, numa aula, né? Na verdade, o conhecimento que a gente tem. É como esses tempos eu vi um professor comentando da área de matemática, né? Você não usa bástrica hoje em dia. Não, não uso. Mas como que você aprendeu aquilo? Quais áreas do sistema nervoso você usou quando aprendeu aquilo lá no passado ou agora? Então, a nossa formação, o nosso intelecto, a nossa capacidade de interpretar, de entender, de reconhecer, de ver, ela vem de uma formação que nós vamos absorvendo. Claro que para mim é fácil lembrar esses nomes todos que às vezes eu vou falando aqui. Ninguém precisa guardar isso. Mas é a formação que a gente tem que vai fazer um terapeuta de qualidade, vai fazer um profissional de qualidade. Né? E são poucos que se preocupam com uma formação mais densa. Às vezes acabam se preocupando com uma formação mais superficial, mais simplória, né? Mais rápida, mais imediata. Deixa eu fazer esse cursinho que é mais rápido e me formo logo. Não, é o inverso. Né? Ou se eu fiz um curso e eu preciso em alguma área melhorar, como vocês, muitos que estão aqui, que buscaram esse curso que eu ofereci, muito especialmente para isso, né? Para melhorar alguma qualificação, alguma coisa, e não que isso vá mudar o teu cliente, mas melhora a nossa capacidade no geral, né? Então eu vejo que isso é cada vez mais a gente precisa especializar-se. Vou contar um caso rapidinho para vocês da semana passada minha aqui, tá? Eu entrei no Instagram, acho que foi Instagram, e me chamou a atenção um post, não vou citar o que, tá? Mas um post que falava das doenças autoimunes. Doenças autoimunes. Falei, nossa,
Eu nunca tinha visto isso, Samuel, na vida. Ele falava que a maioria das doenças, e aí a pessoa que estava narrando, ele falava a maioria das doenças autoimunes, ele dizia assim, não, não, todas as doenças autoimunes têm a causa a partir de uma bactéria que foi descoberta agora há pouco tempo. Inclusive, o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 2 anos atrás descreveu isso. Falei, meu Deus, eu nunca vi isso. Estou muito desinformado. Falei, deixa eu ver. Primeiro que eu fui atrás do Prêmio Nobel de Medicina. Não foi esse Prêmio Nobel. Tá? O Prêmio Nobel de Medicina não tinha nada a ver com isso. Dos 2 últimos anos. Falei, não, deixa eu retroceder. Não tinha nada. 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 Receptor de pele, outros fatores. A bactéria que ele citou, ela existe. É um estudo experimental, se eu não me engano, de Stanford ou de alguma universidade, que foi feito com um rato, especificamente para uma doença autoimune, que era uma hepatite autoimune. E aí essa pessoa usou isso como a panaceia do mundo. E um monte de escritos embaixo, de comentários. Nossa, minha esposa sofre há tanto tempo, se eu soubesse disso. Nossa, você vai poder me ajudar. Nossa, que bom que agora você vai conseguir me ajudar, porque eu há anos não consigo. Então é uma irresponsabilidade, eventualmente. E aí? Considerado crime. Foi o que a Simone também comentou comigo esses dias, quando eu falei com a Simone. Esse tipo de coisa tem que ser considerada crime. É um crime. Ou enganar dessa forma e vendendo cursos, né? E vendendo curso e vendendo coisa. Então, é lamentável. É lamentável, só isso que eu posso dizer, né? Isso, entre outras situações. Isso é o desafio, né, do digital, né? Hoje, o digital ele surgiu para democratizar o ensino, o estudo, como a gente está fazendo aqui. Estamos longe, porém Sim, pertos, né? Bem exato. pertos, né? Parece que está no quintal de casa, a gente. Sim, Porém, as pessoas usam isso de maneiras, né, indiscriminada. Então, eu acho que a gente também não deve nem dar, né, muito ibope até para isso, porque eles exato. crescem com isso, né? Eu estava vendo essa coisa do marketing digital e é uma coisa que eu sempre tenho muita resistência, né? Até para fazer os meus posts, meus vídeos, eu tenho muita resistência assim para Sim, também não parecer que a gente é salvador do mundo e não é salvador de nada, exato. né? Mas ao mesmo tempo a gente tem alguns propósitos, né? Que é usar o que a gente aprendeu como algo que deu certo para a gente, mas de dividir, né? Compartilhar esse conhecimento. Mas Sim. infelizmente as pessoas usam isso de uma forma É, mesmo para ganhar dinheiro e falta de e, cuidado. né? Muito, 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 muito mesmo. Mas é Mas, o gente, desafio mesmo. eu acho que é isso então por hoje, se vocês não tiverem nenhuma outra questão especial. E só quero dizer, né, finalizando, que esse nosso coração é isso mesmo. É essa bomba premente, maravilhosa, que bate aí no mínimo 60 vezes por minuto, até minutos ou segundos antes da nossa morte, né? E falando disso para finalizar, esse é o nosso desafio, né? Chegarmos bem até esse dia das batidinhas finais do nosso coração, né? Olharmos para trás e olhar assim e dizer, poxa, valeu a pena essa coisa chamada vida, né? Conseguimos deixar legados, conseguimos ajudar, conseguimos fazer algo, conseguimos melhorar, conseguimos evoluir, conseguimos crescer espiritualmente, né? Porque eu às vezes olho para a vida como uma maratona. Ela é muito legal, é muito bacana, mas ela tem momentos que a gente não quer mais, que cansa. Tem muita gente que desiste no meio da maratona, a gente se machuca no meio da maratona, mas tem momentos legais, bacanas, felicidades, que não é o tempo inteiro. Mas é quando a gente chega no final e cruza a linha de chegada, você fala, poxa, valeu a pena, né? E a vida é mais ou menos isso, porque a gente está numa prova, a gente não está aqui num parque de diversão, mas o objetivo final dessa prova, objetivo melhor, da prova, é chegarmos ao final, né? E o objetivo final dessa prova da vida
é chegarmos ao final, que é a hora da morte, né? E conseguirmos chegar bem nesse momento aí. Então é isso, dentro de coração, dentro dessa história, para a gente encerrar por hoje aqui com vocês. Obrigado a todos pela presença, é sempre um prazer, é muito gostoso dar aula para vocês, muito gostoso mesmo, né? Bacana, eu sinto um prazer enorme em fazer isso. E é muito legal isso aí, estar com vocês aí, vendo os benefícios e as coisas que a gente pode trazer de conhecimento, o pouco que eu tenho aí nessa área em especial, e aprender outras coisas que a gente vai aprendendo sempre com vocês aí também. Obrigado, Mirelle, Samuel, Galitéia, Simone, abraço para vocês todos, felicidade, fiquem com Deus, nos vemos na sequência aí. A todos. Tchau, tchau.